Eu não esperava que minha vida mudasse às 2 horas da madrugada de uma terça-feira. Estava deitada na cama, tentando dormir, mas o barulho vindo da garagem tornava isso impossível. Não era apenas música alta. Era aquele tipo de som que faz as paredes tremerem, que entra pelos ossos. Batidas graves que pareciam martelar dentro do meu peito. Levantei da cama devagar. Minhas costas reclamaram. 64 anos não perdoam, principalmente quando a gente não dorme direito há semanas. Calcei os chinelos, vesti o roupão por cima da camisola. O corredor estava escuro. Sempre deixo uma luz acesa na cozinha, mas naquela noite até isso me incomodava. Desci as escadas segurando firme no corrimão. Quando cheguei na garagem, a cena me fez parar na porta. Evandro estava lá com 3 amigos que eu nunca tinha visto. Todos encostados no carro dele, aquele sedã preto que ele adorava, com latinhas de cerveja espalhadas pelo chão. A namorada dele, Patrícia, estava sentada no capô, mexendo no celular. O som vinha de dentro do carro, com as portas abertas. Alto, muito alto. Pigarriei para chamar atenção. Ninguém me ouviu. Bati palma. Nada. Então fui até o carro e abaixei o volume no painel. Mas, antes de continuar essa história, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. É maravilhoso saber até onde essas histórias estão chegando. O silêncio foi imediato. Todos me olharam. Evandro tinha os olhos vermelhos, aquele jeito meio torto de quem bebeu demais. Evandro, filho, já passa das 2 da manhã. Os vizinhos vão reclamar. Você pode abaixar um pouco? Falei no tom mais calmo que consegui. Não queria briga. Nunca quis. Só queria dormir. Ele me olhou de cima a baixo. Aquele olhar que eu tinha começado a conhecer nos últimos meses. Um olhar de desdém. Ah, não acredito, ele disse arrastando as palavras. A velha chata apareceu de novo. Os amigos dele riram. Um riso baixo. Cúmplice. Patrícia nem levantou os olhos do celular. Evandro, por favor, só estou pedindo para... Para o quê? Para eu abaixar o som na minha própria casa? Ele se levantou, cambaleou um pouco, veio na minha direção. Alto demais. Sempre foi alto, mas naquele momento parecia imenso, ameaçador. Na sua casa? Evandro, essa é a minha. Para com isso! Ele gritou, e eu dei um passo para trás. Velha louca, retardada, fica me enchendo o saco toda hora. Aqui é a minha casa. Se não gosta, vaza. O silêncio depois do grito foi pior que o som. Os amigos dele ficaram quietos. Patrícia finalmente levantou a cabeça do celular, mas só para sorrir. Um sorriso pequeno, de canto de boca. Senti algo quebrar dentro de mim. Não foi raiva. Foi uma tristeza profunda, pesada. Olhei para o rosto do meu sobrinho. O menino que eu ajudei a criar quando ele era pequeno. O rapaz que eu socorri quando ele estava destruído. E só vi um estranho. Não respondi. Não tinha palavras. Apenas dei meia volta e voltei para dentro da casa. Subi as escadas devagar, entrei no meu quarto, fechei a porta. Minhas mãos tremiam. Fui até a escrivaninha que era do meu falecido marido. Abri a gaveta do meio. No fundo, embaixo de contas antigas e recibos, estava um envelope amarelo, lacrado. Eu tinha guardado ali há meses, depois de uma conversa com o advogado. Rezei para nunca precisar usar. Peguei o envelope. O papel estava gelado nas minhas mãos. Desci de novo. Eles tinham voltado com a música, mais alta ainda, como se fosse uma provocação. Entrei na cozinha, acendi a luz. Coloquei o envelope bem no centro da mesa. Não falei nada. Apenas voltei para o quarto. Fiquei lá, sentada na beira da cama, ouvindo a música lá embaixo. 10 minutos. 15. Então ouvi passos apressados na escada. A porta da cozinha batendo. Vozes alteradas. Evandro gritando algo que não entendi. O som foi desligado de repente. Escutei mais barulho. Arrastar de móveis. Portas de armário sendo abertas e fechadas com força. Passos pesados indo e voltando entre a garagem e o quarto que ele ocupava. Levantei, fui até a janela do meu quarto. Dava para ver a entrada da garagem. Evandro estava jogando malas no porta-malas do carro. Patrícia estava do lado dele, gesticulando, parecendo confusa. Ele não parava de mexer no celular, ligando para alguém, desligando, ligando de novo. Os amigos já tinham ido embora. A rua estava vazia, iluminada apenas pelo poste da esquina. Vi quando Evandro entrou no carro. Patrícia entrou do lado do passageiro. Ele deu a partida. O motor roncou. E então eles saíram. Rápido.
As rodas cantaram no asfalto. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira. 3:30 da manhã. Sentei de novo na cama. Minhas pernas não paravam de tremer. Não era medo, não era alívio. Era uma mistura estranha de tudo. Coloquei as mãos no rosto e respirei fundo. O que estava naquele papel que fez um homem adulto fugir como um menino assustado? A resposta era simples, mas o peso dela era enorme. Era a prova de tudo que ele devia, de tudo que ele tinha esquecido, de tudo que ele fingiu que nunca existiu. Deitei de novo, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, para as sombras que a luz da rua fazia no quarto, pensando em como chegamos até ali, em como tudo tinha começado. Foi há 2 anos. Parece uma eternidade. Foi numa terça-feira, 6 da tarde, quando Evandro apareceu na minha porta. Lembro perfeitamente, porque eu tinha acabado de tirar um bolo de fubá do forno. O cheiro ainda tomava conta da cozinha. Toquei a campainha. Quando abri, levei um susto. O rosto dele estava diferente, inchado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele parecia menor, mais frágil, apesar de ser um homem de 28 anos, forte, alto. Tia Josefina. Foi só o que ele conseguiu dizer antes de começar a chorar de novo. Puxei ele para dentro, fiz sentar na sala, fui buscar água. Ele bebia em goles pequenos, as mãos tremendo tanto que eu precisei segurar o copo junto com ele. Calma, filho. Me conta o que aconteceu. Demorou uns 15 minutos até ele conseguir falar direito. Mesmo assim, as palavras saíam truncadas, misturadas com soluços. Tia, eu tô numa situação muito ruim mesmo. Que tipo de situação? Dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Urgente. Meu coração apertou. Dinheiro era algo que eu não tinha sobrando. Vivia com a aposentadoria, R$ 1.500 por mês. Não era muito, mas dava para viver. Sozinha. Sem luxos, mas dava. Quanto você precisa? Ele abaixou a cabeça, como se tivesse vergonha de dizer. R$ 25.000. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. 25 mil. Era mais de 1 ano da minha aposentadoria inteira. Evandro. Filho, eu não tenho esse dinheiro. Eu sei, tia. Eu sei. Mas eu não tenho mais ninguém. Minha mãe não tem, meu pai nem fala comigo mais. Se eu não pagar, vão me machucar. Foi aí que entendi a gravidade. Ele não estava falando de dívida de banco. Era outra coisa. Quem vai te machucar? Ele não respondeu. Só balançou a cabeça e chorou mais. Passei a noite inteira pensando, deitada na cama, olhando para o teto. Evandro era filho da minha irmã mais nova, Luciana. Sempre foi um menino bom, educado, mas nos últimos anos tinha se perdido. Ouvi fofocas da família, mas nunca dei muita atenção. Agora estava ali, na minha frente, pedindo socorro. No dia seguinte fui ao banco. A atendente era uma moça jovem, simpática. Expliquei minha situação. Ela fez contas no computador, franziu a testa. Senhora Josefina, a senhora recebe 1.500 por mês. Para um empréstimo desse valor, precisaríamos de garantia. Que tipo de garantia? Um imóvel, por exemplo. Pensei na minha casa. Pequena, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma garagem. Comprei ela há 32 anos, quando ainda trabalhava como auxiliar administrativa na escola estadual. Paguei em 120 parcelas. A última parcela foi paga há 12 anos. Era minha. Só minha. Se eu colocar a casa como garantia, consigo o empréstimo? A moça digitou mais um pouco. Consegue, mas são 180 parcelas de R$ 273. Quase 6 anos pagando. R$ 273. Quase 20% da minha aposentadoria. Ia apertar muito, mas Evandro estava em perigo. Era sangue do meu sangue. Eu aceito. Levei 3 dias para sair todo o processo. Precisei de documentos, reconhecimento de firma, avaliação da casa. Quando finalmente o dinheiro caiu na conta, chamei Evandro para conversar. Ele veio no mesmo dia. Parecia mais calmo, mas ainda assustado. Evandro, eu consegui o dinheiro. Vi o alívio tomar conta do rosto dele. Ele me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Tia, a senhora salvou minha vida. Eu juro que vou devolver cada centavo. Eu sei, filho, mas a gente vai fazer isso direito. Você vai assinar um documento. Ele parou, me olhou confuso. Documento? Sim, reconhecendo a dívida e se comprometendo a pagar de volta. Se você não puder pagar em dinheiro,
Vai morar aqui comigo e ajudar nas despesas e reformas da casa. É justo, não é? Vi ele hesitar por um segundo, mas estava desesperado demais para recusar. Claro, tia, claro. O que a senhora quiser. Fui num advogado conhecido na igreja. Ele fez o documento. Simples, direto. Evandro devia R$ 25.000 para Josefina Andrade. Comprometia-se a pagar em parcelas ou, caso não pudesse, prestaria serviços morando no imóvel da credora. Evandro assinou sem nem ler direito. Transferiu o dinheiro para a conta dele naquele mesmo dia. Ele saiu da minha casa quase correndo. Não explicou para que precisava. Não disse nada sobre as pessoas que o ameaçavam. Apenas agradeceu umas 10 vezes e foi embora. Fiquei curiosa, preocupada também. Uns 15 dias depois, encontrei a dona Márcia, minha vizinha, no mercado. Ela sempre soube de tudo o que acontecia no bairro. Josefina, você soube do seu sobrinho? Soube o quê? Que ele estava devendo para uns homens perigosos, dinheiro de aposta. Aquelas apostas de internet, sabe? Dizem que perdeu uma fortuna. Os caras foram atrás dele. Ameaçaram quebrar as pernas. Senti um aperto no peito. Apostas. Evandro tinha jogado meu dinheiro fora em apostas. Mas ao mesmo tempo, entendi que eu tinha feito a coisa certa. Ele estava vivo. Não tinha sido machucado. O dinheiro eu conseguiria recuperar de alguma forma. 2 semanas depois, Evandro voltou. Bateu na porta num sábado de manhã. Estava com 2 malas grandes. Tia, será que eu posso ficar uns tempos aqui? Só até eu me reorganizar. Olhei para as malas, para o rosto dele, ainda envergonhado. Pode, mas você vai ajudar nas despesas da casa e nas reformas que precisam ser feitas. Pode deixar, tia. Eu vou fazer tudo o que a senhora precisar. E no começo, ele fez. Nos primeiros 3 meses, Evandro foi perfeito. Ajudava com as compras do mercado. Trocou a torneira da cozinha que vivia pingando. Pintou a grade da frente que estava enferrujada. Pagava metade da conta de luz. Eu comecei a relaxar. Pensei que tinha dado certo, que ele tinha aprendido. Mas aí ele conheceu Patrícia. Foi num churrasco que a vizinhança fez na rua. Patrícia trabalhava como vendedora numa loja de roupas no centro. Bonita, 26 anos, sorriso fácil. Eles começaram a namorar rápido. Em 1 mês, ela já estava dormindo aqui em casa 3, 4 vezes por semana. Eu não me importei no começo. Era natural. Evandro era jovem. Tinha direito a ter sua vida. Mas Patrícia mudou tudo. Ela começou devagar. Comentários pequenos, quase inocentes. Tia Josefina, essa casa é grande, né? A senhora mora sozinha há quanto tempo? Desde que meu marido faleceu. 10 anos. Nossa, 10 anos sozinha numa casa de 2 quartos. Deve ser solitário. Não respondi. Mas o recado tinha sido dado. Outras vezes, ela fazia perguntas sobre dinheiro. Se eu tinha filhos, se tinha testamento, se a casa era realmente minha ou se era herança de família. É minha mesmo, comprei com meu trabalho. Ah, que legal! Então um dia vai ser do Evandro, né? Ele é o único parente próximo que a senhora tem. Aquilo me incomodou, mas Evandro estava feliz, sorrindo de novo. Não quis estragar. Aos poucos, as coisas começaram a mudar. Evandro parou de ajudar tanto. Patrícia passou a vir mais vezes. Ela começou a usar a cozinha como se fosse dona. Deixava panelas sujas na pia. Tomava banho de meia hora, gastando toda a água quente. Eu reclamava, mas sempre com cuidado. Não queria brigar, não queria criar caso. Até que eles começaram a fazer festa. No começo, eram só eles 2, música baixa na sala. Depois, começaram a chamar amigos. 4, 5 pessoas. Bebida, barulho até tarde. Eu pedia para abaixarem o volume. Evandro dizia que ia abaixar, mas nunca abaixava. Tia, relaxa. É só hoje. Mas nunca era só hoje. Era toda sexta, todo sábado. E agora, terça-feira também. E o pior, Evandro parou de contribuir com as despesas. Quando eu cobrava, ele desviava. Ah, tia, esse mês está apertado. Mês que vem eu pago. Mas o mês que vem nunca chegava. Comecei a sentir que não era mais dona da minha própria casa. Era hóspede. Ou pior, era a empregada. Aquela que limpava a bagunça, pagava as contas e tinha que ficar quieta. Eu tinha salvado a vida do meu sobrinho. E ele me tratava como se eu fosse um incômodo. Se você está gostando da história até aqui, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade está assistindo.
Seu apoio me incentiva a continuar compartilhando relatos como esse com você. Patrícia começou a mudar aos poucos. No começo, era educada, simpática até. Me chamava de tia, perguntava se eu precisava de algo. Mas depois de uns 4 meses, a máscara começou a cair. Foi numa quinta-feira à tarde. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ela chegou. Vinha da rua, cheia de sacolas. Entrou sem bater, jogou as bolsas no sofá e foi direto para o quarto que ela dividia com Evandro. Fiquei na cozinha mexendo o feijão. 10 minutos depois, ela voltou e se sentou à mesa. Ficou me olhando enquanto eu cozinhava. Tia Josefina, posso te fazer uma pergunta? Claro. A senhora já pensou no futuro? Tipo, daqui uns 10, 15 anos? Olhei para ela. Não entendi aonde queria chegar. Já pensei, sim. Por quê? É que a senhora tá ficando mais velha, né? E essa casa é muita responsabilidade para uma pessoa sozinha. Já pensou em vender? Comprar um apartamento pequeno, mais fácil de cuidar? Senti algo apertar no peito, mas mantive a calma. Não penso em vender. Gosto da minha casa. Ah, eu entendo. Mas pensa comigo. E se a senhora ficar doente? Precisar de ajuda? Evandro tá aqui. Ele pode cuidar da senhora. Mas seria mais justo se a casa... Bem, se fosse dele também, né? Assim ele teria mais vontade de cuidar das coisas. Desliguei o fogo. Virei para encará-la. Patrícia, essa casa é minha. Eu comprei com o meu trabalho. E vai continuar sendo minha enquanto eu estiver viva. Ela sorriu. Aquele sorriso de quem sabe algo que você não sabe. Claro, tia. Só estava pensando no bem de todos. Saiu da cozinha e me deixou sozinha. Minhas mãos tremiam. Não era a primeira vez que ela tocava no assunto, mas dessa vez tinha sido mais direta, mais clara sobre o que queria. Nos dias seguintes, reparei em outras coisas. Patrícia começou a trazer amigas para casa. Faziam as unhas na sala, pintavam cabelo no banheiro. A pia ficava cheia de manchas de tinta. Eu limpava, sempre limpava. Evandro começou a fazer reformas sem me consultar. Trocou o portão da garagem por um automático. Colocou grade nova nas janelas. Pintou a fachada de uma cor que eu não escolhi. Quando reclamei, ele disse: Tia, estou melhorando a casa, valorizando. Um dia a senhora vai agradecer. Um dia. Como se esse dia fosse quando eu não estivesse mais aqui. Comecei a me sentir invisível. Eles discutiam decisões sobre a casa na minha frente, como se eu não existisse. Que cor pintar? Onde colocar a antena nova? Se deviam ou não trocar o piso da garagem. Eu tentava participar, dar opinião. Eles me ignoravam. Foi numa terça à noite, 3 meses atrás, que tudo ficou claro. Eu tinha ido dormir cedo. Estava cansada, com dor nas costas. Mas acordei com sede por volta das 11 da noite. Levantei, fui até a cozinha buscar água. Quando estava voltando para o quarto, ouvi a voz de Patrícia vindo da sala. Ela estava no celular, falando baixo, mas não baixo o suficiente. Parei no corredor. Sei que não devia ter escutado, mas algo me disse para ficar. Não, mãe, relaxa. Não vai demorar muito, ela dizia. A velha já tá com 64 anos. Quanto tempo mais ela vai durar? Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Eu sei que não é garantido. Mas o Evandro é parente de sangue, sobrinho dela. Quando ela partir, a casa passa para ele automaticamente. A gente já até conversou com um advogado sobre isso. Mentira. Completa mentira. Mas ela acreditava. Já estamos morando aqui, mãe. É só questão de tempo. Aí a gente vende, pega o dinheiro, compra aquele apartamento no litoral que você viu. Vai dar certinho. Minha visão ficou embaçada. Precisei segurar na parede para não cair. Ela não suspeita de nada. É meio burrinha, sabe? Acha que a gente tá aqui porque gosta dela. Tadinha. Voltei para o quarto devagar. Cada passo doía. Não era dor física. Era outra coisa. Uma dor que vinha de dentro, do fundo do peito. Deitei na cama, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. Em como tinha sido idiota. Em como tinha deixado aquilo acontecer. Eles não estavam ali porque precisavam. Estavam porque queriam minha casa. Estavam esperando eu morrer. No dia seguinte, fui até o centro. Tinha o endereço de um advogado que a dona Márcia tinha me indicado. Doutor Paulo, um senhor de uns 50 anos. Sério, de óculos. Contei tudo para ele. Mostrei o documento que Evandro tinha assinado 2 anos atrás, reconhecendo a dívida de R$ 25 mil. Ele leu com atenção.
Tom, esse documento é válido. Está registrado em cartório. A senhora tem todo o direito de exigir o pagamento ou a desocupação do imóvel. Mas ele é meu sobrinho. Eu não queria... Dona Josefina, a senhora me desculpe ser direto, mas esse seu sobrinho está se aproveitando. E pior, está planejando ficar com sua casa. A senhora precisa se proteger. Ele estava certo. Eu sabia que estava. O que eu posso fazer? Notificação extrajudicial. Notificamos ele de que a dívida não foi paga e que ele tem 30 dias para desocupar o imóvel. Se ele não sair, a senhora entra com ação de despejo. 30 dias. 1 mês para desfazer 2 anos de convivência. Tem certeza que é necessário? Dona Josefina, pelo que a senhora me contou, eles estão esperando a senhora falecer para tomar a casa. Isso é mais que falta de respeito. É uma estratégia. A senhora precisa agir agora, enquanto está lúcida e saudável. Assinei os papéis. Dr. Paulo disse que ia preparar tudo e que em 1 semana o documento estaria pronto. Voltei para casa no ônibus. A cidade passava pela janela, mas eu não via nada. Só pensava. Pensava em como tinha chegado até ali, em como a família tinha se transformado em inimiga. Evandro era filho da minha irmã Luciana, minha irmã mais nova, 15 anos mais nova que eu. Quando ela engravidou aos 19 anos, nossos pais ficaram furiosos. O pai da criança sumiu. Luciana ficou sozinha. Eu ajudei como pude. Dei dinheiro para o enxoval. Paguei o primeiro mês de aluguel quando ela saiu da casa dos nossos pais. Quando Evandro era pequeno, eu comprava roupas, remédios, levava no médico quando Luciana não podia faltar no trabalho. Mas Luciana sempre foi orgulhosa. Sempre achou que eu me metia demais, que eu queria mandar na vida dela. A gente se afastou quando Evandro tinha uns 7 anos. Ela disse que não precisava mais da minha ajuda, que ia dar conta sozinha. E deu. Criou o menino trabalhando em 2 empregos. Foi duro, mas ela conseguiu. Eu me casei aos 28 anos. Meu marido Otávio era mecânico. Bom homem. Trabalhador. A gente nunca teve filhos. Tentamos, mas não veio. Aceitamos. Vivemos bem, só nós 2, nessa casa que compramos juntos. Quando Otávio morreu de infarto, há 10 anos, fiquei sozinha. Luciana nem apareceu no velório. Mandou flores. Só isso. E agora o filho dela estava na minha casa, planejando me tirar o único lugar que eu tinha no mundo. 7 dias depois, o envelope amarelo estava comigo, lacrado. Dr. Paulo explicou que eu devia entregar pessoalmente ou deixar em local visível. A notificação era clara. Evandro tinha 30 dias para desocupar ou quitar a dívida de R$25 mil. Guardei o envelope na gaveta da escrivaninha. Esperei o momento certo. Esse momento chegou na madrugada de terça-feira, quando Evandro me chamou de velha louca e disse que a casa era dele. Quando entreguei o envelope e voltei para o quarto, ouvi o barulho dele abrindo, o rasgar do papel, silêncio. E depois, correria. Pela janela, vi quando o carro saiu. Rápido, desesperado. Ele tinha lido e tinha entendido. Não havia mais volta. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada, olhando para o teto, esperando. Não sabia o quê. Talvez esperasse que Evandro voltasse. Ou que a polícia batesse na porta. Ou que tudo aquilo fosse um pesadelo. Às 7 da manhã, levantei. Fiz café. Comi uma torrada sem sentir o gosto. A casa estava estranhamente silenciosa. Silenciosa do jeito que eu gostava, mas ao mesmo tempo, pesada. Como se algo ruim estivesse por vir. Por volta das 10 horas, a campainha tocou. Quando abri a porta, Evandro estava lá, mas não estava sozinho. Ao lado dele, com os braços cruzados e cara fechada, estava minha irmã Luciana. Luciana sempre foi bonita. Mesmo aos 52 anos, mantinha aquela postura, aquele jeito de quem não leva desaforo para casa. Cabelos tingidos de loiro, roupa bem passada, batom vermelho. Mas os olhos estavam duros, frios. Josefina, a gente precisa conversar, ela disse, sem nenhum bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Evandro. Eles entraram sem esperar convite. Luciana foi direto para a sala e sentou no sofá como se fosse dona do lugar. Evandro ficou em pé, encostado na parede, olhando para o chão. Sentei na poltrona. Meu coração batia rápido. Que história é essa de você expulsar o Evandro? Luciana começou, voz alta, acusatória. Não estou expulsando ninguém. Apenas o quê? Ele me mostrou esse papel ridículo. Uma notificação? Josefina, ele é seu sobrinho. É da família.
Exatamente por isso que eu ajudei. 2 anos atrás, ele apareceu aqui pedindo 25 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro. Penhorei minha casa para conseguir. Ele assinou um documento prometendo pagar ou ajudar nas despesas. Não fez nem uma coisa nem outra. Luciana revirou os olhos. Ah, para com isso. Isso foi ajuda de família. Não pode cobrar de família. É ridículo. Não é ridículo. Eu sacrifiquei minha aposentadoria para salvar seu filho. E, em troca, recebi desrespeito. Ele transformou minha casa em bagunça. Fez reformas sem permissão, me trata como empregada. Ontem de madrugada me chamou de velha louca, de retardada, e disse que a casa é dele. Evandro finalmente levantou o olhar. Parecia envergonhado, mas não disse nada. Ele estava nervoso, Luciana defendeu. Você foi lá encher o saco dele no meio da noite. Era 2 da manhã, Luciana. O som estava ensurdecedor. Pedi educadamente para abaixar. Fui humilhada na frente dos amigos dele. Você é muito sensível, Josefina. Sempre foi. Fica se ofendendo por qualquer coisa. A frase me acertou como um soco. Sensível demais. Era isso que ela achava. Que eu era frágil, dramática, exagerada. Sensível, repeti, tentando manter a voz firme. Luciana, escutei a namorada do seu filho ao telefone dizendo que está esperando eu morrer para ficar com a minha casa. Isso é ser sensível? Luciana piscou, surpresa. Evandro se mexeu, desconfortável. Patrícia não disse isso. Ele murmurou. Disse sim. 3 meses atrás, tarde da noite. Você estava dormindo. Ela estava na sala, ao telefone com a mãe dela, falando sobre vender minha casa quando eu morrer e comprar um apartamento no litoral. Silêncio. Luciana olhou para o filho. Ele desviou o olhar. Ela percebeu. Sabia que era verdade. Mas em vez de se desculpar, Luciana suspirou fundo e mudou de estratégia. Josefina, olha, eu entendo que você ficou chateada, mas você precisa pensar. Você tá sozinha nessa casa enorme, sem filhos, sem marido, e tá ficando velha. Não acha que seria melhor ter alguém aqui? O Evandro pode cuidar de você quando precisar. Eu não preciso que ninguém cuide de mim. Estou bem. Agora está. Mas e daqui 5 anos? 10 anos? Quem vai estar aqui? A casa vai ficar para quem? Aí estava a verdadeira questão. A casa. Sempre a casa. A casa é minha, Luciana. E vai continuar sendo minha até o dia que eu morrer. Depois disso, eu decido para quem vai. Deveria ser pro Evandro, ela disse, voz dura. Ele é seu sobrinho. É sangue do seu sangue. Você não tem mais ninguém. E vocês só aparecem quando querem alguma coisa. Luciana ficou vermelha. Como é que é? Quando Otávio morreu, você não veio no velório. Quando eu fiz cirurgia de vesícula há 3 anos, você não me visitou no hospital. Não me ligou. Nada. Mas agora que o Evandro precisa de lugar para morar, aí sim, agora eu sou família. Eu estava ocupada, ela gritou, levantando do sofá. Eu trabalho, Josefina. Eu sempre trabalhei. Não tive a vida fácil que você teve. Vida fácil? Me levantei também. Eu trabalhei 35 anos como auxiliar administrativa para comprar essa casa. Cuidei da nossa mãe sozinha quando ela ficou doente. Você não apareceu. Ajudei você quando ficou grávida. Você se afastou de mim. E agora vem falar de vida fácil? Você sempre teve dinheiro sobrando. Sempre teve tudo certinho. Eu tive que criar o Evandro sozinha com 2 empregos. E eu ofereci ajuda. Você recusou. Disse que eu estava me intrometendo. Porque você estava. Você sempre quis mandar na minha vida. Respirei fundo. Não ia conseguir nada gritando. Luciana, não quero briga. Só quero minha casa de volta. Quero paz. Evandro tem 30 dias para sair. Se ele quitar a dívida, pode ficar. Caso contrário o quê? Você vai colocar seu próprio sobrinho na rua? Ela me cortou. Ele não vai ficar na rua. Pode morar com você. Luciana deu uma risada curta, sem humor. Eu moro num apartamento de 2 quartos com a Solange, minha outra filha. Não tem espaço. Então ele que procure outro lugar. Com que dinheiro, Josefina? Ele está desempregado. Esse não é meu problema. Vi o choque no rosto dela, como se eu tivesse dito a pior coisa do mundo. Você está sendo cruel, ela disse, voz baixa, trêmula. Está sendo mesquinha, por causa de dinheiro, de uma casa. Vale a pena destruir a família por isso? Eu não estou destruindo nada. Estou me protegendo. Estou me respeitando. Algo que vocês deveriam ter feito comigo.
Luciana pegou a bolsa. Fez sinal para Evandro. Vamos embora. Não adianta conversar com ela. Sempre foi cabeça dura. Evandro me olhou. Por um segundo, vi algo no rosto dele. Arrependimento, talvez. Ou apenas medo do que viria. Mas não disse nada. Apenas seguiu a mãe. Na porta, Luciana se virou para mim uma última vez. Você vai se arrepender, Josefina. Quando ficar velha e doente, vai ver o que é solidão de verdade. E não venha me pedir ajuda. Não vou pedir. Ela bateu a porta. Fiquei sozinha na sala. Minhas pernas tremiam. Sentei de novo na poltrona. Olhei para as paredes, para os móveis, para a casa que eu tinha construído com tanto esforço. Pela primeira vez, entendi o que Luciana quis dizer. Eu estava sozinha. Não tinha filhos. Não tinha marido. Minha família me via como obstáculo, como alguém que estava no caminho deles. Para eles, eu era descartável. Mas, ao mesmo tempo, senti algo mais forte que a tristeza. Senti raiva. Raiva de ter sido tratada assim. Raiva de ter deixado que me tratassem assim. Não ia voltar atrás. Evandro tinha 30 dias. E se ele não saísse, eu ia fazer valer meus direitos na justiça. Peguei o telefone. Liguei para o Dr. Paulo. Doutor, eles vieram aqui hoje. Minha irmã e meu sobrinho. Tentaram me fazer mudar de ideia. E a senhora mudou? Não. Ótimo. Mantenha sua posição. Se eles tentarem intimidar, ligar no meio da noite, qualquer coisa, me avise imediatamente. Vou avisar. Desliguei. Olhei para o relógio. 10h30 da manhã. O dia ainda estava começando. Subi para o quarto, olhei pela janela. A rua estava vazia, calma. Lá embaixo, meu jardim precisava de cuidados. As plantas estavam crescendo demais. Desci, peguei a tesoura de poda, fui para o jardim. Comecei a cortar os galhos secos, arrancar as ervas daninhas. O sol estava quente, mas não me importei. Enquanto trabalhava, pensei que talvez Luciana tivesse razão sobre uma coisa. Eu estava ficando velha, mas não estava indefesa. E, principalmente, não estava disposta a ser capacho de ninguém, mesmo que isso significasse ficar completamente sozinha. Achei que depois daquela conversa com Luciana, as coisas iriam se acalmar, que Evandro iria aceitar, juntar suas coisas e sair quando o prazo chegasse. Estava enganada. A guerra começou 3 dias depois. Na primeira noite, o telefone tocou às 2 da madrugada. Atendi sonolenta, o coração disparado. Ninguém liga a essa hora, a não ser que seja urgente. Alô? Silêncio do outro lado. Mas não era silêncio de linha morta. Tinha alguém lá. Eu conseguia ouvir a respiração. Alô? Quem é? A ligação caiu. Voltei para a cama, mas não consegui dormir mais. Ficava pensando quem seria. Meia hora depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez, não atendi. Deixei tocar até parar. Tocou mais 3 vezes durante a madrugada. Sempre no mesmo padrão. Eu atendia, silêncio, desligavam. De manhã, estava exausta. Fui buscar o jornal na caixa de correio. Junto com ele, tinha uma carta, sem remetente. Apenas meu nome escrito à mão, com letra que eu não reconheci. Abri ali mesmo, em pé no portão. Dentro, uma folha de papel com apenas uma frase. Velha egoísta. Vai morrer sozinha. Minhas mãos tremeram. Olhei para os lados. A rua estava vazia. Ninguém. Entrei em casa, tranquei a porta. Liguei para o Dr. Paulo. Dona Josefina, isso é assédio. A senhora precisa fazer boletim de ocorrência. Mas eu não tenho prova de quem mandou. Não importa. Registre tudo. As ligações, a carta, tudo. Se continuar, a gente pode pedir medida protetiva. Fui na delegacia naquela tarde. A escrivã era uma moça jovem, parecia entediada. Anotou tudo o que contei, mas não parecia levar muito a sério. A senhora tem certeza que foi sua família? Quem mais seria? Ela deu de ombros, me entregou o protocolo do boletim. As ligações continuaram por uma semana. Sempre de madrugada. Sempre o mesmo padrão. Parei de atender. Mas o barulho me acordava de qualquer jeito. Depois vieram as cartas. Uma a cada 2 dias. Sempre anônimas. Sempre ofensivas. Você devia ter vergonha. Família é sagrado. Você é uma cobra. Ninguém vai sentir sua falta quando você partir. Cada carta doía mais que a anterior. Não eram as palavras em si. Era saber que alguém da minha própria família estava fazendo aquilo. Tinha tanto ódio assim, tanto desprezo. Comecei a ter medo. Medo de sair de casa. Medo de dormir. Medo de atender o telefone ou abrir a caixa de correio.
Foi a dona Márcia, minha vizinha, que sugeriu as câmeras. Josefina, você precisa se proteger. Instala umas câmeras. Assim você fica mais segura. O sobrinho dela, que trabalhava com segurança eletrônica, fez o serviço. 2 câmeras. Uma na entrada da garagem, outra no portão. Não eram caras, mas para mim, que vivia de aposentadoria, foi um sacrifício. Valeu a pena. 3 dias depois de instaladas, as câmeras pegaram algo. Era 1 da manhã. Eu estava deitada, mas acordada. Não conseguia dormir mais direito. Escutei barulho na rua. Um barulho metálico, como alguém mexendo no portão. Levantei, fui até a janela. De lá, não via nada. Mas lembrei das câmeras. O técnico tinha me ensinado a ver as gravações no celular. Abri o aplicativo. A imagem era em preto e branco, mas dava para ver claramente. 2 homens tentando forçar o portão. Um deles era alto, magro. O outro, mais forte, com boné. Mesmo na imagem escura, reconheci o mais alto. Evandro. Meu coração quase parou. Ele estava tentando arrombar, entrar na minha casa. Peguei o telefone com as mãos tremendo. Liguei para a polícia. A atendente foi calma, pediu meu endereço, disse que enviaria uma viatura. Fiquei na janela, observando. Eles continuaram mexendo no portão por mais alguns minutos. Então, de repente, pararam. Olharam para a rua, escutaram algo e saíram correndo. A viatura chegou 5 minutos depois. 2 policiais. Contei o que tinha acontecido, mostrei a gravação no celular. Um deles anotou tudo. A senhora conhece os homens? Um deles é meu sobrinho, Evandro. O policial me olhou com uma expressão estranha, pena misturada com descrença. Seu sobrinho tentou arrombar sua casa? Sim, ele quer me tirar daqui. Eles fizeram o registro, disseram que eu podia solicitar medida protetiva, pedir para que ele não se aproximasse de mim. Me deram um papel com orientações. Quando saíram, fiquei sozinha na sala. Eram quase 3 da manhã. A casa estava silenciosa, mas eu não sentia paz, sentia medo. Meu próprio sobrinho tinha tentado invadir minha casa. Até onde ele estava disposto a ir? No dia seguinte, voltei ao Dr. Paulo. Levei a gravação, o boletim de ocorrência, todas as cartas. Dona Josefina, a senhora precisa pedir medida protetiva urgente. E mais, vamos notificar novamente com advertência. Se ele se aproximar, será preso. Mas ele é meu sobrinho. Eu não queria chegar nesse ponto. A senhora não chegou. Ele chegou. A senhora está apenas se defendendo. Ele tinha razão. Mas doía. Doía saber que tinha chegado naquele ponto. A medida protetiva saiu em 5 dias. Evandro não podia chegar a menos de 200 metros de mim ou da casa. Se chegasse, seria preso. Achei que isso ia resolver, que ele ia desistir. Mas Luciana apareceu. Foi numa manhã de sexta-feira. Bati na porta, não tocou campainha. Quando abri, ela estava lá, sozinha, sem Evandro. Estava diferente, mais magra. Olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Josefina, eu preciso falar com você. Hesitei, mas era minha irmã. Deixei ela entrar. Sentamos na cozinha. Fiz café. Ela ficou mexendo na xícara, sem beber. Josefina, você tem que perdoar o Evandro. Luciana, ele tentou arrombar minha casa. Tenho isso gravado. Eu sei. Ele me contou. Disse que bebeu demais, que fez besteira. Ele tá arrependido. Ele não parecia arrependido quando me chamou de velha louca. Quando mandou cartas anônimas. Quando ficou me ligando de madrugada só para me assustar. Ela levantou o olhar, surpresa. Ele não fez isso. Fez sim. Quem mais faria? Não foi ele, Josefina. Foi a Patrícia. E talvez uns amigos, mas não ele. Não sei se acreditei, mas vi que Luciana estava sendo sincera, pelo menos naquele momento. Josefina, o Evandro tá mal, muito mal. Tá morando comigo, no sofá da sala. A Patrícia terminou com ele assim que ele perdeu a casa. Ele tá sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Ontem eu peguei ele chorando no banheiro. Senti um aperto no peito. Por mais que ele tivesse me machucado, era meu sobrinho. Tinha sido um menino doce um dia. Luciana, eu sinto muito, de verdade, mas eu não posso deixar ele voltar. Eu não consigo mais confiar. Eu não tô pedindo para ele voltar, ela disse, e a voz dela quebrou. Só tô pedindo para você perdoar, para tirar essa medida protetiva, para que ele possa seguir em frente sem ter uma coisa dessas nas costas. Olhei para minha irmã, para aquela mulher que eu conhecia desde que ela nasceu,
que eu ajudei a criar, que me afastou durante anos e que agora estava na minha frente, implorando. Você veio aqui me acusar, me chamar de cruel, de mesquinha. Disse que eu ia me arrepender, que ia morrer sozinha. E agora quer que eu perdoe? Lágrimas desceram pelo rosto dela. Eu errei. Eu errei muito, Josefina. Eu sempre tive ciúme de você. Você sempre teve tudo certinho. Estudo, emprego, casa própria. E eu tive que lutar por cada migalha. E quando o Evandro teve a chance de ter algo bom, eu incentivei. Eu disse para ele ficar firme, que a casa devia ser dele. Fui eu, Josefina. Fui eu que coloquei essas ideias na cabeça dele. O silêncio pesou entre nós. Eu fui uma péssima irmã, ela continuou. Você sempre me ajudou. E eu sempre te empurrei para longe, porque tinha vergonha de precisar de você. Vergonha de ser a irmã mais fraca. Senti minhas próprias lágrimas ameaçarem sair. Luciana, você nunca foi fraca. Você criou 2 filhos sozinha. Trabalhou feito uma condenada. Você é forte. Mas eu não sou sua inimiga. Nunca fui. Eu sei agora. Mas é tarde demais, não é? Não respondi. Não sabia o que dizer. Luciana se levantou, pegou a bolsa. Eu não vou mais incomodar você. Só queria que você soubesse que eu sinto muito e que eu vou cuidar do Evandro. Vou fazer ele consertar a bagunça que fez. De alguma forma. Ela foi até a porta. Antes de sair, se virou. Você merecia coisa melhor da gente, Josefina. Merecia uma família de verdade. E saiu. Fiquei sentada na cozinha. O café dela estava intocado, frio na xícara. Apoiei a cabeça nas mãos e chorei. Chorei por tudo que tinha perdido. Pela família que nunca tive de verdade. Pela solidão que me esperava. Mas também chorei de alívio. Porque finalmente, depois de tudo, eu tinha escolhido a mim mesma. Os 30 dias se passaram. Evandro não voltou. As ligações pararam. As cartas também. A casa ficou silenciosa de verdade. Nos primeiros dias, esse silêncio me assustou. Eu acordava de madrugada esperando o telefone tocar, esperando encontrar uma carta na caixa de correio. Mas não tinha nada, só o silêncio. Aos poucos, fui me acostumando. Mais que isso, fui aprendendo a gostar. Acordava às 7 da manhã, sem pressa. Fazia meu café devagar, sentava na varanda dos fundos, ficava olhando os passarinhos no quintal. Coisas pequenas que eu tinha esquecido de notar quando a casa estava cheia de barulho e tensão. Comecei a arrumar os cômodos. O quarto que Evandro ocupava estava uma bagunça. Levei 2 dias para limpar. Joguei fora roupas velhas, latas de cerveja vazias, papéis espalhados. Lavei as cortinas, passei pano no chão, abri as janelas. Quando terminei, o quarto estava vazio, limpo, pronto para ser o que eu quisesse que fosse. Pensei em fazer um ateliê. Sempre gostei de artesanato, mas nunca tive tempo. Ou nunca achei que tinha permissão para ter um cantinho só meu. Fui até o centro, numa loja de materiais. Comprei tintas, pincéis, telas pequenas. Não gastei muito, mas gastei com algo que era só para mim. E isso me fez sentir bem. Transformei o quarto num pequeno ateliê. Coloquei uma mesa perto da janela. Organizei as tintas por cor. Pendurei as telas vazias na parede. Nos primeiros dias, não consegui pintar nada. Ficava só olhando para a tela em branco. Mas aos poucos, as cores começaram a sair. Nada elaborado. Apenas manchas, formas abstratas. Mas eram minhas. A dona Márcia viu as telas um dia quando veio tomar café. Ficou encantada. Josefina, você pinta? Não sabia? Também não sabia. Eu ri. Estou descobrindo agora. Você devia conhecer a dona Adelaide. Ela faz parte de um grupo de artesanato que se reúne toda quinta à tarde na igreja. Acho que você ia gostar. Fiquei receosa no começo. Não era de sair muito, de fazer amizades novas, mas a solidão estava começando a pesar. Não a solidão em si, mas a falta de conversa, de risada, de companhia leve. Foi no primeiro encontro, na quinta seguinte. Eram 8 mulheres, todas na faixa dos 60, 70 anos, sentadas em círculo no salão da igreja, cada uma com seu projeto. Uma fazia crochê, outra bordava, outra pintava em tecido. Dona Adelaide me recebeu com um sorriso largo. Você é a Josefina. A Márcia me falou de você. Seja bem-vinda. Me senti acolhida desde o primeiro minuto. Ninguém me fez perguntas invasivas. Ninguém quis saber da minha vida. Apenas conversavam sobre amenidades, riam de bobagens, dividiam café e bolo. Comecei a frequentar toda semana.
Levava minhas telas, pintava enquanto conversava. Era diferente de pintar sozinha em casa. Tinha algo de alegre naquilo, de comunidade. 2 meses depois, Dona Adelaide sugeriu uma exposição pequena na própria igreja. Cada uma levaria algumas peças. Nada muito sério, só para a comunidade ver. Fiquei nervosa. Minhas pinturas não eram boas. Eram de iniciante, amadoras. Mas as outras insistiram. Josefina, a arte não precisa ser perfeita. Precisa ser verdadeira. Levei 3 telas. Uma com tons de azul e verde, que me lembravam o mar que visitei com Otávio há muito tempo. Outra, com vermelhos e laranjas, que não sabia bem o que significavam, mas que tinha saído num dia de raiva. E uma terceira, toda em tons de cinza e branco, que pintei no dia que Luciana foi embora pela última vez. No dia da exposição, fiquei impressionada. Tinha muita gente, vizinhos, pessoas da comunidade, famílias inteiras. Um senhor parou na frente da minha tela cinza e branco. Ficou olhando por um tempo longo. Essa pintura aqui me tocou, ele disse. Parece tristeza, mas também parece paz. É esquisito, é bonito. Agradeci sem saber bem o que dizer, mas me senti vista, de uma forma que não tinha nada a ver com ser útil ou conveniente para alguém. Apenas vista. Foi num sábado, 4 meses depois daquela madrugada, que Evandro apareceu de novo. Eu estava no jardim, podando as roseiras. Escutei a campainha. Meu coração acelerou. Fui até o portão. Ele estava do outro lado da grade, mais magro. O cabelo mais comprido. Parecia cansado. Tia Josefina. Fiquei parada, sem saber o que fazer. A medida protetiva continuava valendo. Ele não podia estar ali. Eu sei que não posso chegar perto, ele disse, levantando as mãos como para mostrar que não era ameaça. Mas eu precisava falar com a senhora. Só uns minutos. Olhei ao redor. A rua estava vazia. Ninguém vendo. Poderia mandar ele embora, ligar para a polícia. Seria meu direito. Mas havia algo diferente nele. Nos olhos. Um cansaço que não era só físico. Pode falar. Mas fique aí. Ele acenou, ficou encostado no poste da rua. Eu vim pedir desculpas. Não espero que a senhora aceite. Não espero nada. Só preciso que a senhora saiba que eu errei. Errei feio. Cruzei os braços esperando. A Patrícia me deixou no dia seguinte que saí daqui. Disse que não queria ficar com um fracassado. Os amigos sumiram. Fiquei morando com minha mãe, no sofá, por 3 meses. Foi horrível, mas foi necessário. Ele respirou fundo. Comecei a trabalhar como entregador. Comida, encomenda, qualquer coisa. É duro, mas é honesto. Tô pagando minhas contas. Já consegui alugar um quarto. É pequeno, mas é meu. Fico feliz por você, Evandro. A senhora salvou minha vida 2 anos atrás, tia, quando eu estava no fundo do poço. E eu cuspi na sua mão. Tratei a senhora como lixo. Na casa da senhora, falei coisas horríveis. Senti lágrimas queimarem nos meus olhos, mas segurei. Eu não vim aqui pedir para voltar, ele continuou. Nem pedir dinheiro, nem nada. Só vim dizer obrigado. Obrigado por me tirar daquela situação. Obrigado por me colocar para fora quando eu precisava. Porque foi a melhor coisa que alguém fez por mim. Me obrigou a crescer. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento balançava as folhas da árvore na calçada. Evandro, eu aceito suas desculpas. E eu te perdoo. Vi o alívio no rosto dele. Lágrimas descendo. Mas a casa é minha. Eu continuei firme. E vai continuar sendo. Você entende isso? Entendo, tia. Eu entendo. E tá certo. Sempre foi sua. Ele deu um passo para trás. Vou embora agora. Só queria que a senhora soubesse. Se um dia a senhora quiser tomar um café, conversar, sem compromisso, eu gostaria. Mas só se a senhora quiser. Sem pressão. Talvez um dia, Evandro. Quando as coisas ficarem menos doloridas. Entendo. Até logo, tia. Até logo. Vi ele ir embora, andando devagar pela calçada, mãos nos bolsos, menor do que eu lembrava, mais humano. Voltei para o jardim. Terminei de podar as rosas. As mãos tremiam um pouco, mas não de medo. Era outra coisa, algo próximo do alívio. Naquela noite, sentada na sala, olhando para a TV que nem estava prestando atenção, pensei em tudo o que tinha acontecido. Tinha perdido a família. Ou melhor, tinha perdido a ilusão de que tinha uma família. Mas tinha ganhado outras coisas. Tinha ganhado paz. Silêncio verdadeiro. Não aquele silêncio tenso de quem está esperando a próxima explosão.
Tinha ganhado amigas. O grupo de artesanato se tornou minha quinta-feira favorita da semana. Tinha ganhado um hobby. As pinturas estavam longe de perfeitas, mas eram minhas. Saíam de dentro de mim, e isso bastava. E tinha ganhado algo que não sabia que tinha perdido: respeito próprio. No meu aniversário de 65 anos, 2 meses depois, Dona Márcia organizou uma surpresa. Chamou o grupo de artesanato, algumas vizinhas, a Dona Adelaide. Fizeram um bolo, compraram refrigerante, encheram minha casa de gente. A casa que tinha ficado vazia de família se encheu de afeto verdadeiro. Cantamos parabéns. Comi bolo. Ri até doer a barriga de uma piada que Dona Adelaide contou. E quando todos foram embora, tarde da noite, fiquei sozinha de novo na sala. Mas não me senti solitária. Olhei ao redor, para as paredes que eu tinha pintado, para os móveis que eu tinha escolhido, para as fotografias que eu tinha pendurado. Minha casa, meu espaço, meu refúgio. Lá fora, a vida seguia. Evandro seguia sua vida. Luciana, a dela. Cada um no seu canto, carregando suas escolhas. E eu estava bem. Não era a vida que tinha imaginado quando era jovem. Não era a família que tinha sonhado, mas era real. Era minha, era honesta. Às vezes, ainda acordava de madrugada e por um segundo esperava ouvir o barulho, mas só tinha silêncio. E aos poucos, aprendi que o silêncio não era vazio, era preenchido de possibilidades. De manhãs tranquilas com café na varanda, de tardes pintando no meu ateliê, de quintas-feiras rindo com as amigas, de noites dormindo em paz, sem medo, sem tensão. Aprendi que família não é só quem carrega seu sangue, é quem carrega seu peso quando você não aguenta mais, é quem fica quando não tem nada para ganhar, é quem te respeita como você é, não como gostariam que você fosse. E aprendi, acima de tudo, que às vezes o maior ato de amor próprio é saber dizer não. É fechar uma porta. É escolher a solidão em vez da companhia tóxica. Luciana tinha dito que eu ia morrer sozinha. Talvez estivesse certa. Talvez não. Mas uma coisa eu sabia. Ia viver sozinha. E ia viver bem. Porque sozinha não significa abandonada. Sozinha, às vezes, significa livre. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal. Deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Vou amar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.